no nervo mesmo de um processo muito mais amplo que constituiu a Revolução Burguesa. A Revolução Industrial é um momento da Revolução Burguesa, que não é um processo que se esgota em 1688 na Inglaterra, em 1776 nos Estados Unidos e tem o seu verdadeiro paradigma em 1789 na França. Atenção, a Revolução Burguesa é um processo plurissecular que se engendra a partir dos séculos XV e XVI, com a chamada Revolução Comercial, e vai ganhar densidade precisamente no século XVIII, quando o grupo de mercadores que enricou controlando a circulação de mercadorias, seja o conjunto de mercadorias trazido do Oriente, olha os empórios comerciais, o norte da Itália, pensem depois em Lisboa, depois nos Países Baixos. Quando esse grupo de mercadores que sai das entranhas da sociedade feudal, enrica, fica rico e passa agora a buscar o controle não da circulação de mercadorias, mas da produção das mercadorias. E a Revolução Industrial é essencial para isso. Smith está escrevendo da Inglaterra, embora ele seja um escocês, em 1775, um inquérito sobre a riqueza das nações. Ele está percebendo, e ele é um partícipe ativo, é um defensor desse processo, ele está percebendo que surge uma nova sociedade. Ele está percebendo que surge uma sociedade que tem um jeito de produzir riqueza social que é novo. Está se transitando de uma sociedade onde a forma típica da riqueza é a propriedade imobiliária. Leia-se, a propriedade fundiária, o feudo, para um tipo de sociedade onde a forma típica da riqueza é móvel, é dinheiro, que ele vai chamar de capital. Um nobre francês do século XV não podia meter a mão no seu feudo, botar ele debaixo do braço e migrar para a América. Um burguês do século XVIII já podia fazer isso. A sua riqueza é móvel, é mobiliária, é o capital. Smith está olhando isso. E está vendo que isso é progresso. As máquinas estão aumentando a produtividade do trabalho. É possível produzir mais riqueza social. Mas ele está olhando o que está acontecendo com os trabalhadores. Um pauperismo absurdo. Um nível de exploração absurda. Smith é um pensador extremamente honesto. Ele diz, olha, eu estou vendo tudo isso, isso é uma barbaridade. O que permite o crescimento dessa produtividade é a divisão do trabalho dentro da fábrica que está nascendo. Mas essa divisão mutila os trabalhadores. Ele está vendo isso e ele não esconde isso. Ele diz, olha, isso aí são as dores do parto de uma nova sociedade. Quando essa forma de produzir riqueza se generalizar, os ganhos serão de todos. O cara está sacando o que está se passando ali e o está dizendo honestamente. Mas ele precisa de encontrar um jeito de conciliar a anarquia absurda daquela produção e aquela forma de exploração. Ele está dizendo, olha, está surgindo aí uma coisa chamada sociedade civil, que é o mercado. Vocês estão muito espantados porque no mercado cada um vai para atender os seus objetivos pessoais, privatistas. Mas tem uma mão invisível
que transforma essa busca privatista de interesses individuais no bem-estar de todos. É uma mão invisível que equaliza os efeitos do mercado. Vocês já acham que Smith era um safado que inventou isso para se desculpar do pauperismo que ele estava vendo? Não. Ele estava convencido, isso é um pressuposto da sua teoria, da existência do direito natural que garantia a cada homem o direito à vida e o direito à propriedade. Olha que coisa engraçada. Smith descobre coisas essenciais sobre a sociedade, mas ele tem umas lentes filosóficas que acabam por deformar aquilo que ele está descobrindo. Smith era um professor universitário. A disciplina que ele lecionava era filosofia moral. Olha que coisa fantástica. Ele está dando bases científicas à economia política. O estudo do Smith é uma primeira expressão de teoria social. Economia política para Smith discutia os tipos de propriedade, a relação dos indivíduos com essa tipologia da propriedade e discutia a propriedade que estava ganhando dinâmica, a propriedade do capital. Ele está ali no coração mesmo da Revolução Industrial. Então ele vê o seguinte, que aquela produtividade gerava uma riqueza que era distribuída sob a forma de renda fundiária, sob a forma de lucro e sob a forma de salário. Vocês sabem o que o Smith está descobrindo? Muito antes de Marx, as classes sociais, o proprietário fundiário, o burguês e o operário. Ele está discutindo como é que se faz a tributação, como é que o Estado deve controlar a tributação. Ele está discutindo o comércio entre as nações, está discutindo o câmbio. É isso que os economistas que saem formados aqui hoje discutem. Eles discutem classe social, eles discutem estruturas governamentais. Nequinha. A economia política do Smith não tem nada a ver com a economia que está aí. Aquilo que é economia política no Smith é, em geral, uma cadeira de 6 meses num curso de 4 anos. Nós vamos ver como é que chegou a isso, para poder entender o Marx. A crítica do Marx não é a economia. É a economia política e aquilo em que ela derivou. Agora notem. Ricardo publica sua obra em 1817. Qual é a posição de Ricardo, que está escrevendo em 1817? O processo de industrialização e de urbanização que a Revolução Industrial trouxe consigo já está começando a se consolidar. Agora, os trabalhadores, os operários, não são apenas mais aquela massa que sofre do pauperismo. A gente estuda a Inglaterra dos anos 10 para frente e vai descobrir o movimento ludista. Deveríamos falar ludista, porque tem esse nome em função de um tecelão chamado William Ludd, escreve-se Ludd, que disse aos trabalhadores: a nossa miséria, os responsáveis são as máquinas. Vamos quebrar a máquina. E esse movimento sacode a Inglaterra. E foi reprimido duramente. Os trabalhadores aprenderam. Logo, logo descobriram que os seus inimigos não eram as máquinas. Era a utilização econômico-social das máquinas.